Nas lendas nórdicas existe uma criatura cujo nome ainda hoje faz estremecer aqueles que conhecem sua história: Fenrir, o lobo monstruoso, filho de Loki e da giganta Angiboda. Esse não é um simples lobo, mas uma força primordial do caos, dotado de inteligência aguçada e poderes que desafiavam a própria ordem natural. Seu crescimento extraordinário e força descomunal fizeram até mesmo os deuses de Asgard tremerem de medo, levando-os a uma decisão que mudaria para sempre o destino dos 9 mundos: a traição e aprisionamento daquela que seria a mais temível das criaturas. Criado inicialmente em Asgard, sob os olhares apreensivos dos deuses, seu crescimento exponencial e a profecia de que seria o responsável pela morte de Odin levaram a uma das mais dramáticas histórias da mitologia nórdica. Apenas Tyr, o deus da justiça e da honra, tinha coragem o suficiente para se aproximar do grande lobo, uma confiança que culminaria em um dos momentos mais marcantes desta saga ancestral. Quer entender tudo? Então fica no vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. As primeiras menções a Fenrir aparecem em diversos textos antigos, cada um oferecendo perspectivas únicas e detalhes específicos sobre esta criatura extraordinária. A Edda poética, especialmente no poema Völuspá, apresenta uma das primeiras e mais dramáticas descrições de Fenrir. Neste texto, uma vidente revela a Odin uma visão profética, onde descreve Fenrir como uma força primordial de destruição, destinada a desempenhar um papel crucial no fim dos tempos. No poema Vafthrudnismal, encontramos um diálogo entre Odin e o sábio gigante Vafthrudnir, onde discutem o destino do Sol e da Lua após serem devorados pelos filhos de Fenrir. Este texto em particular oferece uma noção sobre como os antigos nórdicos viam a conexão entre Fenrir e os ciclos celestiais. A Edda, em prosa de Snorri Sturluson, escrita no século XIII, apresenta a versão mais detalhada e sistemática das histórias de Fenrir. No livro Gylfaginning, Sturluson narra não apenas o nascimento e crescimento de Fenrir, mas também fala sobre suas características físicas e poderes únicos. Segundo esta fonte, Fenrir não era apenas um lobo gigante, mas possuía uma inteligência extraordinária e a capacidade de falar, características que o tornavam particularmente perigoso. Nas sagas islandesas, encontramos variações da história de Fenrir. Algumas versões mencionam que seu nascimento foi precedido por sinais sobrenaturais, auroras boreais sangrentas e tremores de terra que sacudiram Yggdrasil, a árvore do mundo. Outras fontes sugerem que ele nasceu durante um eclipse total do Sol, um presságio de seu futuro papel na escuridão do Ragnarok. A Heimskringla, outra obra importante de Sturluson, menciona Fenrir em um contexto mais histórico, relacionando-o com antigas tradições e práticas religiosas dos povos nórdicos. Neste texto, encontramos referências a cultos e rituais associados ao temor e respeito por lobos gigantes, possivelmente influenciados pela lenda de Fenrir. Uma das variantes mais interessantes e menos conhecidas da história aparece em fragmentos de poemas escáldicos, onde Fenrir é descrito não apenas como uma ameaça aos deuses, mas também como uma vítima do destino. Estes poemas sugerem que seu papel no Ragnarok não era uma escolha, mas uma necessidade cósmica predeterminada pelas Nornas, as tecelãs do destino. Em algumas versões regionais da história, particularmente aquelas preservadas na tradição oral das ilhas do norte da Escócia e Islândia, Fenrir é retratado com características adicionais. Nestas narrativas, ele possui a capacidade de mudar de forma, podendo aparecer como um homem em certas ocasiões, embora sempre mantendo alguns traços lupinos que o identificavam. O Codex Regius, um dos manuscritos mais importantes da literatura nórdica antiga, contém passagens que sugerem uma conexão mais complexa entre Fenrir e os elementos naturais. Nestas descrições, ele não é apenas um lobo gigante, mas uma manifestação das forças primordiais do caos, intimamente ligado aos poderes elementais do fogo e do gelo. Nas tradições orais preservadas nas áreas rurais da Escandinávia até o século XIX, encontramos histórias que expandem o mito de Fenrir, incluindo relatos de seus primeiros anos e sua relação com outros seres míticos além dos deuses de Asgard. Estas narrativas frequentemente incluem encontros entre Fenrir e diversos seres mágicos, como elfos e anões,
Antes de sua prisão pelos deuses, Thoth e as lendas sobre o nascimento e a infância de Fenrir revelam detalhes importantes sobre sua natureza e destino. Segundo as histórias mais antigas, o nascimento de Fenrir ocorreu em Iarvandir, ou Floresta de Ferro, um lugar sombrio nos confins de Iotunheim, o reino dos gigantes. Este local não era um mero cenário. A própria floresta era considerada um lugar de poder mágico, onde as fronteiras entre os mundos eram tênues. De acordo com versões menos conhecidas da história, no momento do nascimento de Fenrir, fenômenos extraordinários ocorreram em todos os 9 mundos. Em Asgard, as águas da fonte de Urdir, onde as Nornas teciam o destino, tornaram-se negras como a noite. Em Midgard, o mundo dos humanos, lobos comuns começaram a uivar em um som único, como se saudassem a chegada de seu Senhor Supremo. Os primeiros dias de Fenrir foram marcados por um crescimento extraordinário. As lendas contam que ele dobrava de tamanho a cada dia e sua força aumentava proporcionalmente. Sua mãe, Angiboda, reconhecendo o poder excepcional de seu filho, começou a instruí-lo nas antigas magias dos gigantes. Alguns textos sugerem que ela também lhe ensinou as línguas de todas as criaturas, dando-lhe a capacidade de comunicar-se com todos os seres dos 9 mundos. Uma lenda em específico fala sobre o primeiro encontro entre Fenrir e seus irmãos. Quando ainda filhotes, Fenrir, Jormungand e Hel demonstraram poderes únicos que alarmaram até mesmo sua mãe gigante. Fenrir mostrava não apenas força física extraordinária, mas também uma compreensão inata das forças primordiais que governavam o universo. A decisão dos deuses de separar os irmãos e levar Fenrir para Asgard é descrita em detalhes em várias fontes. Alguns textos mencionam que foi Odin quem pessoalmente liderou a expedição para capturar os filhos de Loki após consultar as Nornas e receber profecias alarmantes sobre seu futuro. A separação dos irmãos é retratada como um momento de grande trauma cósmico, com tempestades e terremotos sacudindo os 9 mundos. Em Asgard, os primeiros anos de Fenrir foram marcados por uma dualidade. Enquanto alguns deuses, como Tyr, tentavam genuinamente criar laços com o jovem lobo, outros mantinham uma distância temerosa. As histórias mencionam que Fenrir inicialmente demonstrava curiosidade e até mesmo afeição por alguns dos deuses, especialmente por Tyr, que o alimentava e cuidava dele. Existem relatos sobre como os deuses tentaram educar Fenrir. Algumas versões mencionam que Odin tentou lhe ensinar as runas e a sabedoria antiga, esperando que o conhecimento pudesse domar sua natureza selvagem. No entanto, Fenrir demonstrou uma compreensão das runas que ia além do esperado, usando este conhecimento de maneiras que preocupavam ainda mais os deuses. Uma lenda menos conhecida fala sobre como Fenrir, durante sua juventude em Asgard, desenvolveu uma conexão especial com os lobos de Odin, Geri e Freki. Estes lobos, que normalmente eram ferozes e obedientes apenas a Odin, reconheciam em Fenrir um ser superior e frequentemente o seguiam, para a preocupação dos deuses. As histórias também mencionam os primeiros sinais do poder destrutivo de Fenrir. Mesmo jovem, sua presença causava perturbações nos elementos naturais. As águas se agitavam quando ele se aproximava, o vento mudava de direção para evitá-lo, e as plantas murchavam sob sua sombra. Estes sinais foram interpretados pelos deuses como presságios do papel que ele desempenharia no Ragnarok. As fontes antigas descrevem 3 tentativas distintas de aprisionar o grande lobo, cada uma mais elaborada que a anterior, revelando não apenas a crescente desesperança dos deuses, mas também a extraordinária natureza de Fenrir. A primeira tentativa envolveu a corrente Laidin. Os textos descrevem esta corrente como uma obra-prima da metalurgia forjada nas profundezas de Asgard com os metais mais resistentes conhecidos pelos deuses. Alguns mencionam que sua criação levou 3 dias e 3 noites, com os próprios deuses trabalhando nos fornos sagrados. Quando apresentaram Laidin a Fenrir, os deuses transformaram o momento em uma espécie de competição, desafiando o lobo a testar sua força contra a corrente. No entanto, o grande lobo quebrou facilmente a corrente. A segunda tentativa utilizou o Drome, uma corrente ainda mais forte e poderosa. As lendas contam que para sua fabricação, os deuses sacrificaram armas mágicas antigas, incluindo espadas de heróis lendários, fundindo-as com
encantamentos poderosos. Drome era 2 vezes mais forte que a primeira corrente forjada, e sua superfície brilhava com runas de contenção. Novamente, os deuses apresentaram isto como um desafio à força de Fenrir, que, embora mais cauteloso desta vez, ainda aceitou o teste. E mais uma vez o lobo quebrou facilmente a corrente. A criação de Gleipnir, a terceira corrente, é descrita em detalhes nas antigas sagas. Os deuses recorreram aos Svartalfar, os anões das profundezas, conhecidos por sua incomparável habilidade em magia e artesanato. A história conta que foram necessários 6 anões mestres, cada um especializado em um aspecto diferente da magia, para criar esta corrente lendária. Os 6 ingredientes de Gleipnir, cada um carrega um significado simbólico profundo. Foram: o som dos passos de um gato, que representava o impossível de capturar; a barba de uma mulher, que simbolizava o que vai contra a natureza; as raízes de uma montanha, que representavam o inabalável; os tendões de um urso, que significavam a força natural; o sopro de um peixe, que representava o paradoxo da existência; a saliva de um pássaro, que simbolizava a liberdade aprisionada. O processo de criação da Gleipnir é descrito como um ritual complexo que durou uma lua inteira. Os anões trabalharam em total escuridão, usando apenas o brilho de fornos mágicos alimentados com carvão das profundezas de Nilfheim. A corrente resultante parecia uma fita de seda fina e delicada, mas era mais forte que qualquer material no universo. Os deuses então escolheram a ilha de Lingvi, não por acaso. Era um lugar sagrado onde juramentos feitos não podiam ser quebrados. As águas do lago Amsvartnir que cercavam a ilha eram conhecidas por suas propriedades mágicas, que supostamente enfraqueciam qualquer criatura maligna. A exigência de Fenrir por uma garantia, a mão de um deus em sua boca, demonstra sua extraordinária inteligência e previsão. As fontes mencionam que houve um longo debate entre os deuses antes que Tyr se oferecesse como garantia. Alguns textos sugerem que Tyr já sabia de seu destino através de uma profecia anterior, e sua decisão foi um ato de sacrifício consciente pelo bem maior. Quando Fenrir percebeu que não podia se libertar da corrente Gleipnir, seu primeiro instinto não foi de raiva, mas de profunda tristeza. Ele primeiro olhou para Tyr com uma expressão de mágoa e traição antes de fechar suas mandíbulas sobre a mão do deus. O ato de arrancar a mão de Tyr não foi apenas uma retaliação física, mas carregava um profundo significado simbólico. Na sociedade nórdica, a mão direita era usada para fazer juramentos e selar acordos. Ao perder sua mão direita, Tyr não apenas sofreu uma mutilação física, mas também perdeu sua capacidade simbólica de fazer pactos sagrados. Algumas versões da história sugerem que o sangue que jorrou da mão de Tyr formou runas no chão, predizendo eventos futuros do Ragnarok. Após ser acorrentado, Fenrir não permaneceu em silêncio. As sagas descrevem seus uivos de agonia e raiva, tão poderosos que faziam as montanhas tremerem e os mares se agitarem. Seu sofrimento era tão intenso que mesmo alguns dos deuses começaram a questionar a justiça de suas ações. A saliva que escorria de suas mandíbulas não era comum. Era descrita como tendo propriedades mágicas, formando o rio Van, cujas águas carregavam visões do futuro. A espada colocada entre suas mandíbulas tinha um nome próprio, Grammer, que significa hostil ou inimigo. Esta não era uma espada comum, mas uma arma mágica forjada especificamente para este propósito. Sua lâmina era decorada com runas que suprimiam o poder de Fenrir, impedindo-o de usar seus dons sobrenaturais para escapar. Durante seu aprisionamento, Fenrir não estava isolado. As lendas falam de corvos mensageiros de Odin que ocasionalmente voavam até a ilha para observá-lo. Alguns textos mencionam que estes corvos às vezes conversavam com Fenrir, trocando enigmas e profecias. Através destes diálogos, Fenrir mantinha-se informado sobre os acontecimentos nos 9 mundos. O isolamento de Fenrir teve consequências inesperadas. Sua presença na ilha de Lingvi começou a transformar o ambiente ao seu redor. A vegetação crescia de forma distorcida e criaturas estranhas eram atraídas para o local. Algumas histórias mencionam que lobos comuns frequentemente se reuniam nas margens do lago Amsvartnir, uivando em apoio ao seu senhor aprisionado. Os filhos de Fenrir, Skoll e Hati, nasceram durante seu cativeiro, embora as circunstâncias exatas de seu nascimento sejam nebulosas. Algumas versões sugerem que eles foram concebidos antes do aprisionamento de Fenrir, enquanto outras indicam que foram criados magicamente a partir da essência de seu pai. Independentemente de sua origem, eles herdaram não apenas o poder de seu pai, mas também sua missão de vingança contra os deuses. Durante este período de aprisionamento, Fenrir desenvolveu uma conexão ainda mais profunda com as forças primordiais do caos. Seu ódio e ressentimento alimentavam seu poder, e ele crescia continuamente.
mesmo acorrentado. As profecias diziam que cada tentativa dos deuses de fortalecer suas correntes apenas aumentava a inevitabilidade de sua eventual libertação. O papel de Fenrir no Ragnarok é descrito nas antigas fontes com detalhes impressionantes e aterrorizantes. O início de sua libertação é marcado por sinais específicos: 3 invernos seguidos sem verão, guerras por toda Midgard e o som do Gilar Horni de Heimdall ecoando através dos 9 mundos. As sagas descrevem o momento exato da libertação de Fenrir com detalhes vívidos. Primeiro, tremores violentos sacodem Yggdrasil. As raízes da grande árvore se contorcem, afrouxando a pedra que mantém Gleipnir ancorada. Neste momento, o poder acumulado por Fenrir durante séculos de aprisionamento finalmente encontra sua liberação. A corrente mágica, embora não possa ser quebrada, começa a se desenrolar. O primeiro ato de Fenrir após sua libertação é descrito de maneira particularmente dramática. Ele se ergue com tal força que a ilha de Lyngvi afundou no lago. Seu rugido de libertação é tão poderoso que é ouvido em todos os 9 mundos, servindo como um sinal para todas as forças do caos se unirem. Neste momento, seus filhos Skoll e Hati finalmente alcançam e devoram o Sol e a Lua, mergulhando o mundo em escuridão. As descrições do tamanho de Fenrir durante o Ragnarok são extraordinárias. Seu crescimento, que nunca cessou durante seu aprisionamento, atinge proporções cósmicas. Quando ele abre suas mandíbulas, sua boca literalmente abrange a distância entre o céu e a terra. Fogo e veneno gotejam de suas presas, e seu hálito é descrito como capaz de queimar mundos inteiros. A batalha final entre Fenrir e Odin é narrada em detalhes meticulosos. Odin cavalga Sleipnir, seu cavalo de 8 pernas, empunhando Gungnir, sua lança mágica que nunca erra o alvo. O encontro entre os dois é descrito como um momento em que o próprio tecido da realidade começa a se desmanchar. Odin lança Gungnir, mas pela primeira vez, a lança falha em atingir seu objetivo. O momento em que Fenrir devora Odin é descrito como um eclipse total da ordem cósmica. As sagas mencionam que neste momento, todos os guerreiros em Valhalla sentem a morte de seu líder e rugem em desespero. O sangue de Odin, derramado durante este ato, é dito ter propriedades mágicas especiais, encharcando Yggdrasil e causando ainda mais caos nos 9 mundos. A vingança de Vidar, filho de Odin, é particularmente significativa. Seu calçado especial, feito com todos os retalhos de couro que as pessoas guardavam ao fazer seus calçados ao longo dos tempos, permite que ele pise na mandíbula inferior de Fenrir sem ser engolido. Com força sobre-humana, Vidar agarra a mandíbula superior do lobo e, em um ato de vingança suprema, rasga Fenrir ao meio. As consequências da morte de Fenrir são descritas como tendo repercussões cósmicas. Seu sangue, misturado com o veneno que ele carregava, ajuda a alimentar o fogo que consumirá os 9 mundos. No entanto, as profecias também falam de um aspecto regenerativo em sua morte. Seu sacrifício é necessário para que um novo mundo possa nascer das cinzas do antigo. Algumas versões menos conhecidas das sagas sugerem que, após o Ragnarok e o nascimento do Novo Mundo, uma parte da essência de Fenrir sobrevive, transformada em uma força mais equilibrada da natureza. Estas histórias falam de um novo lobo celestial que guardará os portais entre os mundos, não mais como uma ameaça, mas como um protetor do equilíbrio cósmico. E assim, das profundezas do tempo, a história de Fenrir continua a ecoar através dos séculos. Seu rugido final no Ragnarok, quando finalmente se libertou de suas correntes para devorar Odin, marcou não apenas o fim dos deuses, mas também o fim de uma era. Mesmo em sua morte pelas mãos de Vidar, Fenrir provou ser mais que uma simples criatura. Ele era a própria personificação do caos primordial, necessário para que um novo mundo pudesse nascer das cinzas do antigo. Teria sido diferente se os deuses tivessem escolhido confiar em vez de temer? O que nos ensina a história de uma criatura que, mesmo aprisionada injustamente, cumpriu exatamente a profecia que os deuses tanto temiam, e você, diante do inevitável, escolheria o caminho da confiança ou do medo? O que você pensa sobre o papel de Fenrir no ciclo de destruição e renascimento dos 9 mundos? Teria sido ele verdadeiramente mau desde o início, ou foi moldado pela desconfiança e traição dos deuses? Como você teria agido no lugar dos deuses ao se deparar com uma criatura de tal poder? Deixe sua resposta nos comentários, quero muito saber. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!